Seja muito bem-vindo a este momento de oração. Que alegria imensa tê-lo aqui, unido a esta corrente de fé que cresce a cada dia. Você não chegou até este vídeo por acaso. Há algo dentro de você que buscou este momento, que sentiu a necessidade de parar, de se colocar diante do Senhor e de clamar com sinceridade. E é exatamente isso que o céu espera, não palavras perfeitas, não uma fé sem nenhuma dúvida. Apenas um coração que decide se aproximar, que decide confiar, que decide orar mesmo quando está cansado. Hoje vamos rezar juntos uma oração poderosa de intercessão pelos nomes de cada pessoa da sua família. Vamos pronunciar sobre eles palavras de proteção, de cura e de esperança. Vamos colocar cada nome diante dos santos arcanjos e pedir que o céu haja de maneira concreta e visível sobre cada vida que você ama. Antes de continuarmos, curta este vídeo agora e inscreva-se no canal Jornada da Fé se ainda não é inscrito. Esta missão de oração diária só cresce porque pessoas como você escolhem fazer parte dela. Considere também se tornar membro do canal e apoiar esta obra de evangelização. Faça isso agora antes de seguir na oração para que possamos continuar levando fé a cada coração que precisa. Santos arcanjos do Senhor, São Miguel, São Rafael e São Gabriel, invocamos a vossa presença poderosa sobre este momento de oração. Que cada palavra que sobe ao céu agora seja recebida pelas vossas mãos e apresentada diante do trono do Altíssimo. Estamos aqui com nomes no coração, estamos aqui com rostos na memória, estamos aqui com histórias que conhecemos e com batalhas que acompanhamos de perto. E é por essas pessoas, por esses nomes amados, que esta oração se levanta agora. Há famílias que estão fragmentadas, há nomes que são pronunciados em oração com lágrimas, porque a situação daquela pessoa já dura tempo demais. Há filhos cujos caminhos preocupam, há cônjuges que estão distantes emocionalmente, há pais e mães que estão envelhecendo e que precisam de cuidado e de proteção, há irmãos que se afastaram, há parentes que estão doentes, há pessoas amadas que estão perdidas em vícios, em decisões erradas, em caminhos que só trazem destruição. E cada um desses nomes está sendo colocado agora diante dos arcanjos, com fé e com esperança. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, recebe os nomes que estão sendo pronunciados neste momento, em silêncio por cada pessoa que ora aqui conosco. Coloca a tua espada de luz sobre cada uma dessas vidas. Que a proteção que invocamos agora seja real, seja firme, seja constante. Que nenhuma força do mal consiga agir sobre quem foi colocado sob tua guarda nesta oração. Que cada nome pronunciado com fé seja marcado pela tua presença e guardado pela tua autoridade. São Rafael Arcanjo, companheiro fiel das jornadas difíceis, visita cada pessoa cujo nome foi trazido até esta oração. Há nomes que carregam doenças, há nomes que carregam feridas emocionais profundas, há nomes que carregam o peso de escolhas erradas que ainda não foram revertidas. Chega até cada uma dessas pessoas com tua presença restauradora, que tua luz alcance onde os olhos humanos não conseguem ver, que tua cura chegue onde as palavras não conseguem mais chegar. São Gabriel Arcanjo, mensageiro das promessas do Altíssimo, anuncia sobre cada nome que está sendo elevado nesta oração que o Senhor os conhece. Que o Pai Celestial sabe o nome de cada um, conhece cada detalhe de cada história, acompanha cada batalha, cada noite de sofrimento, cada momento de fragilidade. Anuncia que nenhum desses nomes está esquecido, que nenhuma dessas vidas está fora do alcance da graça. Que esta oração seja um momento de guerra espiritual pelos nomes que amamos. Que enquanto as palavras sobem ao céu, algo se mova nas situações de cada pessoa que foi colocada aqui. Que correntes sejam quebradas, que portas sejam abertas, que curas comecem, que reconciliações sejam iniciadas, que proteções sejam estabelecidas, que o amor que motivou cada nome pronunciado nesta oração seja o canal pelo qual a graça flui de maneira poderosa. Permita que este momento seja diferente. Permita que a fé com que você trouxe cada nome até aqui seja suficiente para mover o céu.
O Senhor não pede perfeição, pede confiança. E você está aqui, confiando, orando, intercedendo por quem ama. Isso é suficiente. Isso é poderoso. Isso é o que move os arcanjos a agirem. São Miguel protege cada nome desta oração. São Rafael cura cada vida que foi trazida até aqui. São Gabriel anuncia esperança sobre cada história representada neste momento. Escreva com fé nos comentários o nome de quem você está intercedendo hoje. Declare: São Miguel, protege o meu familiar. São Miguel Arcanjo, príncipe poderoso das milícias celestes, voltamos nosso clamor para ti neste momento com uma intenção que carrega o peso de muitas histórias silenciosas. Há pessoas aqui que estão orando por alguém que sofre por dentro sem que ninguém ao redor perceba. Há familiares que acordam todas as manhãs com um sorriso no rosto, mas que carregam dentro do peito uma dor que não conseguem nomear. Há pessoas amadas que estão lutando batalhas invisíveis, que estão sendo consumidas lentamente por dentro e que não encontraram ainda as palavras certas para pedir ajuda. É por essas pessoas, por esses nomes que foram trazidos até esta oração, que este clamor se levanta agora com toda a força da fé. Tu que enxergas o que está escondido, tu que conheces as batalhas que nenhum olho humano consegue ver, volta teu olhar para cada pessoa cujo nome foi pronunciado em silêncio por quem ora aqui. Há sofrimentos que se disfarçam de normalidade. Há dores que se escondem atrás de ocupações e distrações. Há almas que estão gritando por dentro, enquanto por fora tudo parece estar bem. Coloca tua espada de luz sobre cada uma dessas vidas e afasta todo espírito que se alimenta do sofrimento silencioso. Que a batalha invisível que está sendo travada encontre agora a intercessão poderosa dos arcanjos do Senhor. Há nomes que foram trazidos até esta oração por pessoas que estão preocupadas com sinais que perceberam, mas que não sabem como interpretar. Um olhar diferente, um afastamento repentino, uma tristeza que não passa, uma irritação constante que não tem explicação clara, uma mudança de comportamento que assustou quem ama. São Miguel age sobre essas situações. Que o sofrimento que está escondido seja revelado no momento certo e da maneira certa, para que possa ser tratado com amor e com cuidado. Protege especialmente os que estão sofrendo em silêncio por causa de pressões que acumularam ao longo do tempo. O peso das responsabilidades que nunca para de crescer. A sensação de que precisam ser fortes para todos ao redor e que não podem demonstrar fraqueza. O medo de ser um fardo para quem amam. A convicção equivocada de que ninguém entenderia o que estão sentindo. Que tua presença chegue até esses corações e os liberte do isolamento que o sofrimento silencioso impõe. São Rafael Arcanjo, médico do corpo e da alma, esta parte da oração é especialmente para ti. Existem feridas que não aparecem em nenhum exame. Existem dores que nenhum remédio consegue alcançar completamente. Existem sofrimentos que têm raízes tão profundas que apenas a graça celeste consegue tocar. Chega até cada pessoa cujo nome foi trazido até aqui com um sofrimento que ninguém vê e estende tua mão restauradora sobre cada dimensão dessa dor. Cura a ansiedade que consome por dentro, sem que ninguém ao redor perceba a intensidade do que está sendo sentido. Cura a tristeza profunda que se instalou e que já dura tempo demais. Cura o esgotamento que vai além do cansaço físico e que chega naquele ponto em que a alma simplesmente não consegue mais. Cura os medos que crescem na escuridão da madrugada, quando o silêncio amplifica tudo o que durante o dia consegue ser abafado. Intercede também pelos que estão sofrendo por causa de perdas que ainda não foram elaboradas. A perda de um sonho que não se realizou. A perda de uma pessoa amada, que deixou um vazio que parece impossível de preencher. A perda de uma versão de si mesmo que existia antes de uma situação difícil mudar tudo. São Rafael, toca essas dores específicas com tua ternura e inicia processos de cura que vão além do que qualquer terapia humana consegue alcançar sozinha. São Gabriel Arcanjo anuncia sobre cada pessoa que está sofrendo em silêncio e que foi trazida até esta oração que o Senhor vê.
que o Pai Celestial não é enganado pela máscara que às vezes precisamos colocar para o mundo, que por baixo de todo sorriso forçado, de toda resposta de que está tudo bem, de toda aparência de normalidade, o olhar de Deus enxerga a dor real e se inclina sobre ela com compaixão infinita. Anuncia que o sofrimento silencioso não precisa continuar sendo carregado sozinho, que existe um céu atento, que existem arcanjos intercedendo, que existe uma corrente de fé orando por cada nome que foi trazido até aqui. Que quem está sofrendo por dentro sinta ainda hoje uma presença que não conseguirá explicar, uma paz que chegará sem aviso, um alívio que virá de onde menos se espera. São Miguel Arcanjo revela e protege cada sofrimento oculto desta oração. São Rafael Arcanjo cura as feridas que ninguém vê, mas que doem como se fossem visíveis. São Gabriel Arcanjo anuncia que nenhuma dor silenciosa passa despercebida aos olhos do Senhor. Escreva com fé nos comentários: São Rafael cura quem eu amo e que está sofrendo em silêncio. São Gabriel Arcanjo, mensageiro fiel do Altíssimo, voltamos nosso clamor para ti neste momento, com uma intenção que habita o coração de tantos pais e mães que estão aqui unidos nesta corrente de fé. Há filhos que saíram de casa e que escolheram caminhos que partiram o coração de quem os criou com tanto amor. Há jovens que foram criados na fé e que um dia viraram as costas para tudo o que lhes foi ensinado. Há adolescentes que estão sendo arrastados por influências que os estão destruindo aos poucos. Há filhos que estão longe não apenas geograficamente, mas espiritualmente, emocionalmente, existencialmente. É por esses filhos, por esses nomes amados que se perderam no caminho, que esta oração se levanta agora com toda a força e toda a esperança que ainda resta. Tu que foste enviado para anunciar que o impossível se torna possível pela vontade do Altíssimo, chega até cada coração que está aqui intercedendo por um filho perdido. Anuncia sobre esses pais e essas mães que nenhum filho está perdido além do alcance da graça, que nenhum caminho errado é longo demais para ser revertido, que nenhum coração endurecido é forte demais para ser tocado pelo amor de Deus, que a oração de um pai, a lágrima de uma mãe e o clamor de quem ama chegam ao céu e movem coisas que nenhuma força humana consegue mover. Há filhos que estão envolvidos com vícios que os aprisionaram. Há jovens que começaram por curiosidade e que agora não conseguem mais parar. Há vidas jovens sendo desperdiçadas em dependências que consomem a saúde, os relacionamentos, o futuro. São Gabriel anuncia a libertação sobre esses filhos. Que uma semente de desejo de mudança seja plantada no coração de cada um. Que em algum momento deste dia, algo os faça pensar em voltar. Que a memória do amor de quem ficou seja mais forte do que a corrente do vício que os prende. São Miguel Arcanjo, coloca a tua espada de luz ao redor de cada filho perdido que foi trazido até esta oração. Há forças espirituais que trabalham ativamente para manter esses jovens aprisionados. Há espíritos de destruição que se alimentam de cada má escolha, de cada passo em direção ao abismo. Intervém agora com tua autoridade celeste, que as correntes que prendem esses filhos sejam quebradas, que os caminhos que os estão destruindo sejam bloqueados, que novas direções sejam abertas diante dos seus olhos. Protege também a vida física desses filhos. Há situações de risco real em que alguns deles se encontram. Há ambientes perigosos que frequentam. Há companhias que representam ameaça concreta. Que teus anjos os guardem mesmo quando eles mesmos não estão buscando proteção. Que a graça chegue antes do perigo. Que a proteção seja maior do que a imprudência. Que esses filhos sejam guardados até que o momento do retorno chegue. São Rafael Arcanjo intercede pelos filhos que se perderam por causa de feridas que nunca foram curadas. Há jovens que se afastaram da família por mágoas que acumularam ao longo dos anos. Há filhos que foram feridos por palavras que talvez nem tenham sido ditas com intenção de machucar, mas que deixaram marcas profundas. Há adolescentes que se fecharam porque sentiram que não eram compreendidos, que não eram vistos, que não eram suficientes. Toca essas feridas específicas com tua presença curadora.
cura também os corações dos pais que estão aqui intercedendo. Há uma dor particular em amar alguém com tudo o que se tem e ver essa pessoa se destruir, sem conseguir fazer nada. Há uma culpa silenciosa que muitos pais carregam, questionando onde erraram, o que poderiam ter feito diferente, o que ainda podem fazer. São Rafael toca esses corações feridos, que a culpa seja substituída pela confiança de que a oração é a ferramenta mais poderosa que um pai pode usar. Que cada filho perdido representado nesta oração receba hoje um toque do céu. Que algo aconteça, pequeno ou grande, que plante uma semente de retorno, que uma lembrança chegue de repente, que uma voz interior fale mais alto do que as vozes que o estão destruindo, que um encontro aconteça, que uma situação se apresente, que uma porta se abra em direção ao caminho de volta para casa. Que os pais que oraram aqui hoje saiam com a paz de quem entregou o filho nas mãos dos arcanjos. Que a preocupação não desapareça de uma vez, porque o amor não permite isso, mas que conviva com a certeza de que o filho está sendo guardado por uma proteção que vai além de qualquer esforço humano. Que a esperança permaneça viva enquanto a graça age nos bastidores de cada história. Escreva com fé nos comentários: São Gabriel traz o meu filho de volta para casa. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, voltamos nosso clamor para ti neste momento, com uma intenção que nenhuma família deveria precisar carregar, mas que tantas carregam em silêncio, com vergonha, com medo, com dor que não encontra palavras. Há lares aqui representados que estão sendo destruídos por dentro, não por inimigos externos, não por forças que chegaram de fora, mas por correntes invisíveis que se instalaram dentro da própria casa e que foram aprisionando cada morador aos poucos. Vícios que começaram escondidos e que um dia tomaram conta de tudo. Opressões espirituais que pesam sobre o ambiente sem que ninguém consiga identificar a origem. Comportamentos que mudaram completamente sem explicação. Atmosferas de peso, de angústia, de inquietação que não passam independentemente do que se tente fazer. É por esses lares, por essas famílias, por essas vidas aprisionadas, que esta oração de libertação se levanta agora com toda a autoridade que a fé concede. Tu que venceste o maior combate que o universo já testemunhou, tu que lançaste ao abismo a antiga serpente com toda a sua horda, volta teus olhos para cada lar representado nesta oração. Há batalhas acontecendo dentro de casas que parecem normais por fora. Há guerras espirituais sendo travadas em ambientes onde crianças dormem e famílias tentam viver. Coloca a tua espada flamejante em cada um desses ambientes e ordena que toda força contrária à paz se retire agora. Que toda presença que não vem do bem seja expulsa pela tua autoridade. Que todo espírito de opressão, de vício, de divisão e de destruição recue diante do nome do Altíssimo. Há pessoas aqui que estão presas em vícios que já tomaram conta de uma parte enorme da sua vida. Há quem perdeu empregos, relacionamentos, saúde e dignidade por causa de correntes que não consegue romper com as próprias forças. Há quem tenta parar e recomeça. Há quem promete e não consegue cumprir. Há quem já se envergonhou tantas vezes que quase não acredita mais que a libertação é possível. São Miguel, age sobre essas vidas agora. Que a corrente que prende seja cortada pela tua espada. Que o esforço humano não conseguiu romper seja quebrado pela intercessão celeste. Protege também os familiares que convivem com alguém aprisionado por um vício. Há cônjuges que estão exaustos de lutar sozinhos. Há filhos que cresceram num ambiente de instabilidade e que carregam marcas que ainda não foram tratadas. Há pais que assistem impotentes à destruição de um filho sem saber o que fazer. Que tua proteção envolva cada um desses familiares. Que eles não sejam destruídos junto com quem está sendo libertado. Que a força para continuar seja renovada pelo céu de maneira sobrenatural. São Rafael Arcanjo, intercede pela cura das raízes que alimentam os vícios e as opressões representadas nesta oração. Raramente, uma corrente de destruição surge do nada. Há feridas antigas que abriram portas. Há traumas que nunca foram tratados e que criaram brechas. Há dores que foram anestesiadas com escolhas erradas, que com o tempo se tornaram prisões.
toca essas raízes com tua presença restauradora. Que a cura não seja apenas superficial, que não seja apenas comportamental, mas que chegue fundo, até a origem, até o ponto onde tudo começou. Cura a autoestima destruída de quem passou anos sendo dominado por um vício ou por uma opressão. Há pessoas que perderam completamente a noção do próprio valor, que acreditam que não merecem ser libertadas, que internalizaram a destruição como identidade. Que tua luz, São Rafael, ilumine esses cantos escuros do coração e devolva a cada pessoa a consciência de que foi criada para a liberdade e não para o cativeiro. São Gabriel Arcanjo, anuncia libertação sobre cada vida aprisionada que foi trazida até esta oração. Que a palavra libertação seja mais do que um conceito abstrato para quem está ouvindo esta oração agora. Que ela seja uma promessa concreta, uma declaração do céu, um anúncio de que o que estava fechado pode ser aberto, que o que estava preso pode ser solto, que o que parecia permanente pode ser transformado pela graça do Altíssimo. Inspira em cada pessoa aprisionada o desejo genuíno de ser livre. Há quem já não sente mais esse desejo com clareza, porque a prisão durou tempo demais. Há quem se acomodou com as correntes, porque já não consegue imaginar a vida sem elas. Acende novamente essa chama. Que o desejo de liberdade seja mais forte do que o conforto falso do cativeiro. Que a visão de uma vida livre seja mais real do que a sensação de que a mudança é impossível. Que cada corrente seja quebrada, que cada opressão seja dissipada, que cada vício perca o poder que exercia, que cada lar representado nesta oração experimente uma libertação real, concreta e duradoura que só o céu é capaz de conceder. Escreva com fé nos comentários: São Miguel, quebra as correntes da minha vida e da minha família. São Rafael Arcanjo, médico celeste, intercessor fiel de todos os que carregam o peso da doença no corpo e a angústia no coração, voltamos nosso clamor para ti, neste momento, com nomes que doem só de pronunciar. Há pessoas aqui que estão assistindo alguém que amam ser consumido por uma doença que não para de avançar. Há quem recebeu um diagnóstico que mudou tudo em questão de segundos. Há quem está no meio de um tratamento longo e exaustivo que já cobrou um preço altíssimo do corpo e da alma. Há quem aguarda um resultado de exame com o coração na garganta, rezando para que as notícias sejam boas, temendo que não sejam. É por essas vidas, por esses corpos que estão lutando, por esses corações que estão sofrendo, que esta oração se levanta agora com toda a fé que existe nesta corrente. Tu que acompanhaste Tobias em sua jornada e trouxeste cura onde havia sofrimento e escuridão, volta teus olhos para cada enfermo representado nesta oração. Não há diagnóstico que esteja além do alcance da tua intercessão. Não há doença que o poder do Altíssimo não possa reverter. Não há corpo tão fragilizado que a graça celeste não possa tocar e restaurar. Estende tua mão sobre cada pessoa que está lutando contra uma enfermidade neste momento e age com a autoridade que o Senhor te concedeu. Há quem está enfrentando um câncer que se espalhou mais do que os médicos esperavam. Há quem lida com doenças autoimunes que atacam o próprio corpo, sem que a medicina tenha ainda encontrado uma resposta completa. Há quem sofre de dores crônicas que acompanham cada amanhecer e que foram roubando aos poucos a qualidade de vida. Há quem enfrenta doenças neurológicas que foram mudando lentamente quem essa pessoa era. São Rafael chega antes mesmo que os médicos cheguem. Age onde a ciência ainda está tentando encontrar o caminho. Abre possibilidades de cura que ainda não foram consideradas. Intercede pelos que estão internados neste momento. Que os procedimentos sejam realizados com precisão e sabedoria. Que as mãos dos médicos e enfermeiros sejam guiadas por uma competência que vai além do conhecimento técnico. Que os medicamentos façam efeito completo e que o corpo responda de maneira surpreendente aos tratamentos. Que as noites no hospital sejam de descanso e não de angústia. Que a alta chegue antes do esperado e que o retorno para casa seja motivo de celebração. São Miguel Arcanjo, une-te a esta intercessão pela saúde de cada enfermo representado nesta oração. Existem doenças que têm dimensões espirituais
que precisam ser enfrentadas com autoridade celeste. Coloca tua espada entre cada pessoa enferma e todo espírito que se alimenta da dor e da enfermidade. Que nenhuma força maligna encontre conforto no sofrimento de quem está sob tua proteção. Que a doença não seja instrumento de destruição, mas que seja transformada em caminho de encontro com o amor do Pai. Guarda também os cuidadores, os familiares que abriram mão do próprio descanso para estar ao lado de quem sofre, os que passam noites acordados, os que administram medicamentos, os que seguram a mão do enfermo quando o medo chega. Que essas pessoas não se quebrem no meio do caminho, que as forças sejam renovadas de maneira sobrenatural, que a saúde dos cuidadores também seja preservada para que possam continuar sendo presença de amor ao lado de quem precisa. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre cada enfermo representado nesta oração que o Senhor viu cada lágrima derramada em consultório, cada noite de dor, cada momento em que o medo foi maior do que a esperança conseguia suportar, que nenhum sofrimento passou despercebido, que nenhuma oração pedindo cura subiu ao céu em vão. Anuncia que a resposta está sendo preparada, que a graça está em movimento, que o que parece parado aos olhos humanos está sendo conduzido pelo Pai com um cuidado que vai além de qualquer compreensão. Inspira esperança nos corações que já estão exaustos de esperar pela cura. Há quem já rezou pelo mesmo pedido tantas vezes que começa a questionar se a resposta vai chegar. Há quem fez tantos tratamentos, tantas tentativas, tantas promessas, que a fé começa a fraquejar diante da persistência da doença. Chega nesses corações e reaviva a chama. Que o cansaço da espera não seja mais forte do que a certeza de que Deus age no tempo certo e da maneira certa. Que cada pessoa que trouxe uma intenção de saúde para esta oração receba ainda hoje um sinal de que o céu ouviu. Que uma dor diminua, que um resultado chegue favorável, que uma sensação de paz substitua o medo que estava instalado, que a fé seja fortalecida pelo testemunho de que os arcanjos agem de maneira real e concreta na vida de quem não desiste de confiar. Escreva com fé nos comentários: São Rafael cura o meu corpo e restaura a minha saúde. São Gabriel Arcanjo, mensageiro das promessas que transformam destinos e anunciador das graças que o céu reserva para os filhos que não desistem de confiar, voltamos nosso clamor para ti neste momento com uma intenção que carrega o peso de sonhos que foram abandonados pelo caminho. Há pessoas aqui que um dia tiveram visões claras do que queriam construir, do que queriam alcançar, de quem queriam se tornar. Há corações que carregavam projetos, planos e esperanças que foram sendo deixados para trás, um a um, pela força das circunstâncias, pelas decepções acumuladas, pelo cansaço de tentar e não conseguir, pela voz do mundo que foi dizendo aos poucos que aquilo era impossível, que era tarde demais, que não era para eles. É por esses sonhos abandonados, por essas esperanças enterradas, por esses projetos que ficaram pela metade, que esta oração se levanta agora com a certeza de que o céu não esquece o que foi plantado no coração. Tu que anunciaste à Virgem Santíssima uma promessa que desafiava toda a lógica humana. Tu que chegaste com uma palavra que transformou o impossível em realidade. Anuncia agora sobre cada vida representada nesta oração que os sonhos que foram abandonados não precisam permanecer mortos, que o que foi enterrado pela decepção pode ser ressuscitado pela graça, que o que parece tarde demais aos olhos humanos ainda está dentro do tempo de Deus, que aquilo que foi deixado para trás pode ser retomado com mais maturidade, com mais sabedoria, com mais força do que tinha quando foi abandonado. Há pessoas aqui que desistiram de sonhos por causa de fracassos que as abalaram profundamente. Há quem tentou e não conseguiu e que internalizou aquela derrota como prova definitiva de que não era capaz. Há quem investiu tempo, dinheiro e energia em algo que não deu certo e que ficou com medo de tentar novamente. Há quem foi ridicularizado por sonhar e que guardou os sonhos dentro de si para nunca mais ser alvo de críticas. São Gabriel anuncia sobre essas pessoas que um fracasso não é o fim da história, que uma tentativa que não deu certo não significa que o sonho era errado,
mas talvez que o tempo, o caminho ou a preparação precisavam ser diferentes. São Miguel Arcanjo, coloca a tua espada entre cada pessoa representada nesta oração e todo espírito que trabalha para manter os sonhos enterrados. Há forças que se alimentam da paralisia, da acomodação, do conformismo. Há vozes que repetem que é tarde, que não vale a pena, que vai dar errado de novo. Que tua presença silencie essas vozes. Que tua autoridade afaste todo o espírito de desânimo que tenta convencer os filhos de Deus de que seus sonhos não merecem ser perseguidos. Protege também os primeiros passos de quem está sendo encorajado nesta oração a retomar o que foi abandonado. Os primeiros movimentos em direção a um sonho ressuscitado são frágeis e vulneráveis. A crítica de uma pessoa, um obstáculo inesperado, uma comparação com quem já chegou mais longe, podem ser suficientes para fazer tudo desmoronar novamente. Que tua proteção envolva esses primeiros passos e os guarde até que a caminhada ganhe força e consistência. São Rafael Arcanjo, intercede pela cura das feridas que impediram os sonhos de continuar. Há pessoas que não conseguem retomar o que foi abandonado porque ainda carregam a dor da última tentativa que não deu certo. Há corações que ainda sangram por causa de investimentos que foram perdidos, de relacionamentos que terminaram quando os planos fracassaram, de vergonhas que ainda não foram completamente elaboradas. Toca essas feridas específicas com tua presença restauradora. Que a cura dessas dores antigas abra espaço para que os sonhos possam voltar a respirar. Cura também o medo de sonhar novamente. Há uma proteção que o coração cria depois de ser decepcionado várias vezes. Uma armadura emocional que impede que novos sonhos entrem porque a dor dos antigos ainda está presente. São Rafael suaviza essa armadura. Que o coração não precise se blindar do futuro para se proteger do passado. Que a esperança encontre novamente espaço livre para crescer. Que cada pessoa que chegou até esta oração com um sonho enterrado receba hoje uma centelha de renovação. Que algo desperte dentro do coração. Que uma ideia antiga volte com força nova. Que uma oportunidade apareça, que conecte o presente com aquilo que foi deixado para trás. Que o céu conspire a favor de cada sonho que foi entregue nesta oração com fé. Que nenhum filho de Deus chegue ao fim da vida com os sonhos que o Senhor plantou no coração ainda enterrados. Que esta oração seja o início de uma retomada. Que o que estava morto volte a viver. Que o que estava adormecido desperte. Que o que estava abandonado seja encontrado novamente pela graça poderosa dos arcanjos do Senhor. Escreva com fé nos comentários. São Gabriel ressuscita os sonhos que eu abandonei e abre o meu caminho. São Miguel Arcanjo, São Rafael Arcanjo, São Gabriel Arcanjo, chegamos neste momento com o coração transbordando de fé e com a alma sustentada pela certeza de que cada palavra pronunciada nesta oração foi ouvida pelo céu. Ao longo deste tempo de clamor, cada intenção foi colocada diante do trono do Altíssimo. Cada nome foi apresentado com amor. Cada lágrima que motivou esta oração foi vista pelos olhos do Senhor. Há corações que chegaram até aqui pesados e que ao longo deste tempo foram sendo aliviados por uma paz que veio de cima. Há almas que vieram carregadas de medo e que foram sendo envolvidas por uma certeza que não encontra explicação humana. Isso é a graça agindo. Isso é a intercessão dos arcanjos sendo real e concreta. Mas antes de chegarmos ao encerramento desta oração, há ainda uma intenção que precisa ser colocada diante do céu. Uma intenção que carrega o peso de situações que estão no limite. Há pessoas aqui que chegaram até esta oração porque não sabem mais o que fazer, porque tentaram tudo o que estava ao alcance e ainda assim a situação permanece. Porque choraram, oraram, esperaram, insistiram e ainda não viram a resposta que precisavam. Há corações que estão no fio da navalha entre a fé e o desespero. Há vidas que estão num ponto em que mais um dia sem resposta parece impossível de suportar. É por essas pessoas, por essas situações que chegaram ao limite, que este clamor final se levanta agora com toda a força que ainda resta. São Gabriel Arcanjo, tu que anunciaste graças que pareciam impossíveis,
apresenta agora diante do trono do Altíssimo cada causa que chegou ao limite e que foi trazida até esta oração. Não há situação que esteja além do alcance da graça quando é colocada nas mãos do Senhor. Não há caso que seja tarde demais para ser revertido. Não há história que esteja definitivamente encerrada enquanto houver fé suficiente para clamar. Anuncia sobre cada vida representada aqui que o impossível é a especialidade de Deus. Há quem está aqui com uma situação judicial que parece não ter saída justa. Há quem aguarda uma resposta médica que mudará completamente o rumo da vida. Há quem está diante de uma dívida que cresceu além de qualquer capacidade de pagamento. Há quem está esperando por uma reconciliação que a outra parte parece não querer. Há quem precisa de um milagre concreto, urgente, real, que chegue antes que seja tarde demais. Cada uma dessas causas está sendo colocada agora diante dos arcanjos com fé inabalável. São Miguel Arcanjo remove todo obstáculo espiritual que está impedindo a manifestação da graça em cada uma dessas situações. Há barreiras que foram erguidas pelo adversário especificamente para atrasar e para desanimar. Há forças que trabalham para que a resposta não chegue, para que a situação piore, para que a fé se esgote antes que o milagre se manifeste. Coloca a tua espada entre cada pessoa representada nesta oração e toda a estratégia do mal que tenta barrar o que o céu já determinou. Que cada barreira seja derrubada, que cada obstáculo seja removido, que o caminho entre o clamor e a resposta seja aberto com autoridade celeste. São Rafael Arcanjo sustenta os corações que estão esperando no limite. A espera por um milagre urgente é uma das provas mais duras que um filho de Deus pode enfrentar. Que as forças não se esgotem antes da resposta chegar, que a fé não se transforme em amargura, que a esperança não se apague nos últimos momentos antes do milagre, renova as forças de quem está no limite. Que cada pessoa que chegou até aqui quase sem mais conseguir, acredite por mais um dia. Porque muitas vezes o milagre chega exatamente quando a força humana chegou ao fim. Inspira estratégias novas para situações que parecem sem saída. Há quem está tentando resolver a mesma situação sempre pelo mesmo caminho e não conseguindo avançar. Que o céu ilumine caminhos que ainda não foram considerados. Que contatos inesperados apareçam. Que oportunidades surjam de direções que ninguém estava olhando. Que a criatividade guiada pela graça encontre saídas onde a lógica humana vê apenas muros. Que cada causa urgente representada nesta oração receba um movimento ainda hoje. Que o que estava completamente parado dê um sinal de vida. Que o que estava fechado mostre uma fresta de abertura. Que quem estava no limite receba força para mais um passo. Que a fé de quem não desistiu seja honrada pelo céu com respostas que glorifiquem o nome do Senhor. Que nenhuma pessoa que trouxe uma causa urgente até esta oração saia daqui da mesma forma que chegou. Que algo tenha se movido, que algo tenha começado, que o milagre que parecia impossível esteja agora a caminho. Escreva com fé nos comentários: Senhor, eu confio no meu milagre. São Miguel, abre o caminho. São Miguel Arcanjo, São Rafael Arcanjo, São Gabriel Arcanjo, chegamos ao encerramento desta oração com o coração cheio de gratidão e com a alma sustentada pela certeza de que o céu esteve presente em cada segundo deste tempo de clamor. Cada intenção foi ouvida, cada nome foi recebido, cada lágrima que motivou este momento foi vista pelos olhos do Pai, que nunca desvia o olhar dos filhos que confiam nele. E agora, neste momento final, antes de selarmos esta corrente de fé, elevamos uma última oração que carrega tudo o que foi dito e tudo o que ficou guardado no silêncio do coração. Há pessoas que chegaram até aqui com intenções que não conseguiram colocar em palavras. Há pedidos que são tão profundos, tão delicados, tão carregados de dor, que nem mesmo a voz encontrou forma de expressá-los completamente. Há necessidades que existem há tanto tempo que quem as carrega já quase não acredita que podem ser atendidas. É por essas intenções não ditas, por esses pedidos que ficaram apenas no coração, que esta oração final se levanta agora diante do trono do Altíssimo. São Miguel Arcanjo,
Sela cada vida que participou desta oração com tua espada de luz. Que a proteção que foi invocada aqui não termine quando as palavras cessarem. Que a guarda que foi estabelecida sobre cada lar, cada família, cada filho, cada relacionamento, cada situação financeira e cada saúde que foi entregue ao céu permaneça firme e constante nos dias que virão. Que ninguém que orou aqui hoje enfrente os próximos desafios desprotegido. Que cada vida esteja marcada pela presença dos arcanjos de maneira permanente e inabalável. Que as correntes que foram quebradas nesta oração não se reformem. Que as portas que foram abertas não se fechem novamente. Que as curas que começaram continuem avançando. Que as reconciliações que foram iniciadas ganhem força. Que as provisões que foram colocadas em movimento cheguem até o destino. Que tudo o que foi pedido com fé esteja sendo conduzido agora pelas mãos do Senhor até o seu cumprimento perfeito. São Rafael Arcanjo, conclui tua obra restauradora sobre cada vida que se uniu a esta corrente de fé. Há feridas que começaram a ser tocadas durante este tempo e que precisam ser completamente curadas. Há equilíbrios que foram iniciados e que precisam ser sustentados. Há restaurações que estão em processo e que precisam ser completadas. Continua tua obra mesmo depois que as palavras desta oração terminarem. Que tua presença permaneça caminhando ao lado de cada pessoa que clamou por cura, por restauração, por libertação, por equilíbrio. Sustenta especialmente os que saem desta oração ainda no meio da espera. Os que clamaram por um filho perdido e que ainda aguardam o retorno. Os que pediram por um milagre urgente e que ainda não viram a resposta se manifestar. Os que entregaram um sonho abandonado e que ainda estão nos primeiros passos frágeis da retomada. Que a fé dessas pessoas seja sustentada pelo céu até que o testemunho chegue. Que elas não desistam na véspera da resposta. Que a persistência seja maior do que o cansaço da espera. São Gabriel Arcanjo, fecha esta oração com tua mensagem de esperança sobre cada vida representada aqui. Anuncia que o Senhor estava presente em cada palavra pronunciada, em cada lágrima derramada, em cada momento em que a fé precisou ser maior do que o medo. Que ninguém que orou aqui saía com a sensação de que foi ignorado. Que ninguém carregue dúvida de que o céu ouviu. Que as respostas estão sendo preparadas com um cuidado que a mente humana ainda não consegue compreender completamente, mas que quando chegarem, farão sentido absoluto. Que as famílias que foram consagradas nesta oração vivam os próximos dias de maneira diferente. Que haja mais paciência nas conversas difíceis. Que haja mais gratidão nos momentos simples. Que haja mais fé diante das situações que ainda não se resolveram. Que haja mais certeza de que o céu está próximo e que os arcanjos estão atentos a cada detalhe de cada história que foi trazida até aqui. Que cada pessoa que ouviu esta oração carregue consigo a certeza de que não está sozinha. Que as batalhas que parecem grandes demais para serem enfrentadas sozinhas são pequenas diante da força dos arcanjos do Senhor. Que o medo seja substituído pela confiança, que a dúvida seja substituída pela certeza, que o desânimo seja substituído pela esperança que não envergonha e que não falha. Que o Senhor seja glorificado por cada fruto que esta oração produzir. Que os arcanjos sejam honrados por cada testemunho que nascer desta corrente de fé. E que cada pessoa que orou aqui hoje volte amanhã sabendo que o céu tem os braços abertos para receber quem chega com o coração humilde e a fé acesa. Se esta oração tocou seu coração, curta este vídeo agora e inscreva-se no canal Jornada da Fé. Considere se tornar membro para apoiar esta missão de oração diária e compartilhe com alguém que está esperando por um milagre em sua vida. Se desejar apoiar ainda mais, você pode fazer sua contribuição clicando no comentário fixado. Que os santos arcanjos abençoem você e sua família. Escreva com fé nos comentários: São Miguel, São Rafael e São Gabriel, a minha vida e a minha família estão nas mãos de Deus. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, chegamos diante de ti neste momento final com o coração transbordando de gratidão e com a alma sustentada pela certeza inabalável de que esta oração foi recebida pelo céu. Ao longo deste tempo de clamor,
algo aconteceu que vai além das palavras. Algo foi movido no espiritual. Algo foi plantado em corações que chegaram secos e que agora sentem uma umidade nova. Uma vida que começa a brotar onde havia apenas terra árida. Algo foi quebrado em vidas que chegaram acorrentadas e que agora sentem uma leveza que não conseguem ainda nomear completamente, mas que reconhecem como graça. Há corações que chegaram até aqui carregando nomes de filhos perdidos e que agora saem com a certeza de que esses filhos estão nas mãos dos arcanjos. Há almas que chegaram com sonhos abandonados e que ao longo desta oração sentiram aqueles sonhos começarem a respirar novamente. Há vidas que chegaram aprisionadas por correntes de destruição e que experimentaram durante este tempo uma autoridade celeste agindo sobre aquelas correntes. Há corpos que chegaram enfermos e que receberam durante esta oração um toque de restauração que começará a se manifestar nos próximos dias. Tudo isso é real. Tudo isso é fruto da intercessão poderosa dos arcanjos do Senhor. São Miguel Arcanjo consagra agora cada vida que se uniu a esta corrente de fé. Coloca a tua espada flamejante como escudo permanente sobre cada pessoa, sobre cada família, sobre cada lar que foi colocado sob tua proteção ao longo desta oração. Que este escudo não seja apenas deste momento, mas que permaneça firme nos dias difíceis que ainda virão. Que quando as batalhas retornarem, porque elas retornam, cada pessoa que orou aqui se lembre de que está marcada pela proteção celeste. Que quando o medo tentar se instalar novamente, a memória desta oração fale mais alto do que a voz da angústia. Defende cada vida desta corrente nas provações que ainda estão por vir. Há desafios que ainda não apareceram no horizonte, mas que tentarão chegar. Há armadilhas que ainda estão sendo preparadas, mas que não encontrarão brecha porque cada vida que orou aqui foi consagrada. Que cada pessoa vá para os próximos dias com a certeza concreta de que não caminha sozinha. Que a proteção dos arcanjos seja percebida não apenas em momentos de crise, mas no cotidiano, nas pequenas decisões, nos caminhos diários, nos encontros que parecerão casuais, mas que serão conduzidos pela mão do Senhor. São Rafael Arcanjo, derrama sobre cada vida que participou desta oração uma unção final de cura e de restauração. Que as feridas que foram tocadas durante este tempo continuem sendo curadas nos dias que se seguirão. Que os processos de libertação que foram iniciados aqui ganhem força e consistência. Que as reconciliações que começaram a ser plantadas floresçam com o tempo. Que as curas físicas que foram pedidas se manifestem de maneira progressiva e surpreendente. Que as restaurações emocionais que foram iniciadas transformem completamente a maneira como cada pessoa se relaciona com a própria história. Há curas que serão percebidas ainda hoje. Há outras que serão reveladas nos próximos dias através de sinais concretos que cada pessoa reconhecerá como resposta desta oração. E há transformações mais profundas que serão percebidas ao longo do tempo através de uma paz crescente, de uma capacidade de perdoar que antes não existia, de uma esperança que vai sendo reconstruída com solidez, de uma leveza que vai substituindo o peso que foi carregado por tanto tempo. Que cada uma dessas curas seja recebida com gratidão e que cada testemunho seja compartilhado para que outros também encontrem o caminho da fé. São Gabriel Arcanjo, sela esta oração com tua mensagem de esperança, que não falha e não envergonha. Anuncia sobre cada vida representada aqui que o Senhor viu tudo, que cada lágrima foi guardada, que cada noite de preocupação foi acompanhada pelo olhar do Pai, que nunca fecha os olhos sobre os filhos que confiam nele, que cada oração que pareceu subir ao céu sem resposta foi recebida e está sendo respondida de uma maneira que ainda não é completamente visível, mas que se tornará clara no tempo perfeito do Senhor. Inspira em cada coração que participou desta oração uma fé mais profunda do que a que trouxe ao chegar. Que quem veio com fé pequena saia com fé crescida. Que quem veio com dúvidas saia com certezas. Que quem veio com medo saia com coragem renovada. Que quem veio com desânimo saia com disposição para continuar lutando por tudo aquilo que foi colocado
nas mãos dos arcanjos nesta oração. Que cada filho entregue seja guardado. Que cada sonho ressuscitado encontre o caminho. Que cada corrente quebrada permaneça quebrada. Que cada cura iniciada chegue até o fim. Que cada milagre pedido se manifeste no tempo certo. Que nada do que foi pedido com fé genuína fique sem resposta. Escreva com fé nos comentários: São Miguel, São Rafael e São Gabriel, consagro a minha vida e a minha família à proteção dos arcanjos do Senhor. Se esta oração tocou o seu coração, curta este vídeo agora e inscreva-se no canal Jornada da Fé. Considere se tornar membro para apoiar esta missão de oração diária e compartilhe com alguém que está esperando por um milagre em sua vida. Que os santos arcanjos abençoem você e sua família.